Valeu, Diego, mas você continua aqui com a gente também, porque nós vamos para mais uma entrevista importante sobre a escalada de tensão no Oriente Médio após os ataques iranianos contra Israel. Conversamos aqui, neste momento, com Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Já é uma figura bastante conhecida por nós aqui da CNN Brasil a respeito dos contextos, para entendermos os contextos do Oriente Médio. Professor, bom dia para o senhor, bem-vindo ao Newsroom CNN. Bom dia, Estevão, Diego, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Professor, a gente tem analisado aqui, até mesmo o senhor na programação, a evolução do conflito entre Israel e Hamas, a guerra que se formou nesse sentido. No entanto, com os conflitos que temos agora entre Israel e Irã, o que você acredita que tenha levado a iniciar esta ofensiva por parte de Israel? Bom, Estevão, eu vou fazer uma contextualização aqui, porque já há muito tempo Israel ataca os cientistas do programa nuclear do Irã. Israel e Irã, a princípio, logo depois da criação do Estado de Israel, não eram inimigos. O Estado de Israel é criado em 1948 e o Irã é um dos primeiros países a reconhecer o Estado de Israel. Só que na época o Irã era governado por uma monarquia apoiada pelos Estados Unidos. E essa monarquia ficou no poder até 1979, quando ocorre a Revolução Islâmica. Os ayatollahs chegam ao poder, primeiro Khomeini e depois, em 89, o Khamenei, que é quem está no poder até hoje. O Khamenei está com 86 anos, fez aniversário agora em abril, e não tem um sucessor claro. Então, a partir de 79, ocorre uma ruptura dos laços entre o Irã, Israel e os Estados Unidos. Ainda vai tentar haver uma reaproximação diplomática, o Israel vai tentar ajudar na negociação do caso do Irã-Contras, que era uma forma de levar armas para o Irã quando o Irã combatia com o Iraque, que era visto como seu principal inimigo no Oriente Médio. Só que depois da queda do Saddam Hussein, na Guerra do Golfo, o Irã começa a focar em Israel. Então, há muito tempo já existe essa tensão entre os dois países. O Irã financia grupos terroristas que têm como objetivo comum destruir Israel, então o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica na Palestina, os Houthis. O Irã era um dos países que financiava o governo do Bashar al-Assad, que caiu no final do ano passado na Síria. A Rússia também financiava aquele governo. E a Rússia e o Irã, inclusive, são aliados. Então, o que acontece? Israel não tolera que o Irã tenha um programa nuclear. E como o Irã declaradamente quer a destruição do Estado de Israel, Israel vem há muito tempo sabotando esse programa nuclear. Só que nesse momento, e aí eu finalizo a resposta, o Irã estava próximo a produzir suas primeiras ogivas nucleares, já tinha o urânio enriquecido o suficiente, segundo a ONU e segundo Netanyahu, para produzir 9 ogivas e os mísseis para colocar essas ogivas na ponta deles, cerca de 3 mil mísseis, uma parte deles poderia ser utilizado como arma nuclear. Estevão. Passo a palavra para o editor de internacional aqui, Vitélio, que é o Diego Pavão, que também nos ajuda nessa entrevista. Professor Vitélio, muito obrigado pela participação, sempre muito bom tê-lo com a gente aqui na CNN. Sempre quando a gente olha essas tensões, essas questões geopolíticas, e que podem levar a conflitos, a gente tende a olhar pela via militar, que é o que a gente já viu agora em relação a Israel atacando e tentando destruir instalações nucleares do Irã, mas também a via diplomática, que é onde entrariam as famosas sanções, Sanções tanto diplomáticas quanto na economia. São sanções que já existem contra o Irã há muito tempo e que, de certa forma, ajudaram a sufocar a economia do Irã, mas o Irã está aí nesse ponto de conseguir uma arma nuclear, talvez em breve. A minha pergunta é a seguinte: pela via militar, a gente já viu o que está acontecendo. Pelo lado diplomático das sanções, existe algo a mais a se fazer em relação às sanções contra o Irã? Bom dia, Diego. Prazer conversar contigo também. Olha, o Irã é o segundo país mais sancionado no mundo. Ele só fica atrás da Rússia, que é o país mais sancionado da história, por ter invadido a Ucrânia. Tem alguns programas de inteligência artificial que dizem que a Rússia tem mais de 24 mil sanções e o Irã tem pouco mais de 5 mil.
5.000 sanções, Diego, que afetam, inclusive, na Força Aérea do Irã. Nós vimos os caças do Irã são Su-24, F-14, da época que o Irã ainda tinha parceria com os Estados Unidos. Caças muito antigos, é muito duvidoso quantos deles ainda estejam operacionais. Então, o Irã investiu nos mísseis, né? A capacidade da Força Aérea iraniana comparada com a de Israel é muito pequena. Não é de hoje que Israel controla os céus do Oriente Médio, isso vem lá da Guerra dos Seis Dias, antes disso ainda, a Guerra dos Seis Dias foi em 1967. A questão é que Israel tem F-16, tem F-35, tem F-15, tem caças modernos, o F-35 foi produzido a partir de 2014, para a gente ter uma ideia. Agora, isso para falar das sanções, porque o Irã sofre sanções de diversos tipos e de vários países. Então, vamos imaginar que nesse momento a Rússia, o país mais sancionado do mundo, continua com seu esforço de guerra na Ucrânia, não parou com 24.000 sanções. Então, se a gente pensar no Irã, que tem pouco mais de 5.000, imaginar que mais sanções venham a prejudicar ainda mais esse regime, é um pensamento não realista, né? Seria a minha resposta para a sua pergunta. De fato, o que Israel exige é o fim do programa nuclear do Irã, ou pelo menos o fim do programa nuclear para a produção de armas, porque não tem a razão para enriquecer o urânio a mais de 20% se o programa é pacífico. 20% é para geração de energia, é para uso medicinal. O Irã está produzindo urânio próximo a 90%, que é para a produção de armas. E por que precisa ser 90%? Porque é a partir daí que se gera o efeito em cadeia dos átomos, um chocando contra o outro, gerando o efeito de fissão nuclear, que é uma espécie de bomba atômica, a outra é de fusão nuclear, Diego. Bom, professor, continuando também aqui a nossa conversa, e como que fica o papel nesse meio de escalada nuclear, digamos assim? Como fica o papel de algumas agências, como é o caso da Agência Internacional de Energia Atômica e das outras convenções internacionais que regulam quanto cada nação consegue ter de urânio e até a regulação dos armamentos nucleares existentes? Por que o Irã não consegue ser abastecido com essas sanções, não consegue ser alvo dessas agências? Olha, o que acontece? A Agência Internacional de Energia Atômica, ela regula o uso da energia nuclear para fins pacíficos. Para uso nuclear não passa por ela. Existem tratados do uso de armas nucleares que prevêem que bombardeiros, por exemplo, esses bombardeiros que foram atingidos pela Rússia, pela Ucrânia recentemente, são bombardeiros nucleares, eles precisam ficar expostos a satélites. Então, todo mundo sabia onde estavam os bombardeiros russos, porque essa posição é revelada por todo mundo que tem armas nucleares. São 9 países no mundo hoje. A Coreia do Norte provavelmente é quem não cumpre isso, porque inclusive ela saiu do Tratado de Não Proliferação Nuclear e tem um programa nuclear clandestino. Eu vou fazer uma contextualização para quem nos assiste entender que o Tratado de Não Proliferação Nuclear ele é de 1968, entrou em vigor em 1970, e ele prevê que quem tem armas nucleares se compromete a reduzir os seus arsenais e quem não tem se compromete a não produzi-las. Dos 193 países da ONU, só 4 não fazem parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Esses 4 são Israel, a Coreia do Norte, que saiu, a Índia e o Paquistão. Então, o Irã está no Tratado de Não Proliferação Nuclear. O que significa isso? É o argumento que o Irã usa, que ele tem direito de enriquecer urânio para fins pacíficos. Só que em 2002, por exemplo, foram descobertas 2 instalações de enriquecimento de urânio do Irã para fins bélicos. E aí vários países impuseram sanções contra o Irã, inclusive países que hoje são seus aliados, como a Rússia e a China, por exemplo, porque o Irã estava mentindo sobre o seu programa. Em 2015, o Obama fez um acordo com o Irã, o famoso acordo nuclear, que previa a fiscalização da Agência Internacional de Energia Atômica, uma agência da ONU, as fiscalizações mais severas na história da agência. Só que o Trump, no primeiro mandato dele, saiu do acordo. Ele disse que não confiava no Irã, porque por causa daquilo que o Irã tinha feito em 2002, quando o Bush chamou o Irã, a Coreia do Norte de eixo do mal, né? E aí, o que acontece?
o Trump saiu do acordo. E durante o governo Obama, ou durante o governo Biden, digo, na sequência, os Estados Unidos tentaram reatar esse acordo com o Irã. E o Irã nunca mais aceitou. Então, o que acontece? O Irã não apenas enriquece o urânio para fins bélicos, como hoje o Irã tem um programa de mísseis extremamente avançado com mais de 3 mil mísseis de ataque, Estevão. Tá certo. Professor, nós estamos com o tempo já no final aqui, vou ter que encerrar um pouquinho antes a nossa entrevista, mas agradecendo muito a sua participação. Eu sei que ao longo do dia o senhor também retorna aqui na CNN Brasil. Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Um grande abraço para você. Obrigado pelo convite, até logo.